Toda criança espera ansiosamente para o final do ano. Não apenas pelas férias de verão, mas também pelo Natal e receber vários presentes do bom velhinho. Até que descobrem que ele não existe. Convidamos algumas pessoas para contarem suas experiências quando descobriram que o bom velhinho não existe. Eu tinha 10 anos mais ou menos, eu acordei assim numa manhã de Natal. Eu fui até a sala e eu vi que todos os presentes embaixo da árvore tinham mais ou menos a mesma embalagem. E é a mesma embalagem que a minha mãe usa em todos os anos, assim, para aniversário, para Dia das Crianças. E eu fiquei assim um pouco nervosa. Eu comecei a perguntar pra minha mãe: Ué, Papai Noel não veio esse ano? Aí minha mãe falou: Claro que veio, você não tá vendo os presentes? Aí eu falei: Não, essa embalagem aí não é do Papai Noel. Aí ela falou: Claro que é, filha, Papai Noel usa a mesma embalagem que a mamãe. Eu falei: Não, Papai Noel não usa essa embalagem é você que usa. Eu pressionei tanto a minha mãe que ela começou a gritar comigo falando: Caraca, você já tem 10 anos, você ainda acredita em Papai Noel? Tá bom, fui eu que embalei, eu que fico a madrugada inteira embalando isso aqui pra você ficar feliz na manhã de Natal, ok? Papai Noel não existe! Então, várias amigas minhas já não acreditavam. Então eu ficava meio, assim, meio chateada, mas eu continuava acreditando. Eu ainda gostava de manter essa ideia viva. É uma história, é uma história bem engraçada, porque quando eu era criança, devia ter uns 9 anos, quarta-feira, eu tava tendo aula de ciências na escola, quarto ano. E aí eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe sobre como foi meu dia, porque minha mãe sempre foi muito de perguntar como era o meu dia. E aí eu falei: foi bom e tudo mais, comecei a aprender sobre anatomia, minha professora falou um pouco sobre como é que funcionam as coisas do corpo humano e tudo mais. E comentei que alguns meninos ficaram fazendo palhaçada, fazendo alguns comentáriozinhos. E aí ela me olhou de um jeito: tá bom. Aí a gente sentou no sofá e ela falou: vamos conversar sobre. Agora que você tá chegando na cidade, né, é bom eu ter a conversa com você, sabe, de como funcionam algumas coisas, porque eu quero que você saiba por mim. Já deixando claro que a minha mãe é psicóloga, então ela sempre acha muito importante conversar sobre. Então a gente sentou no sofá e ela começou a me explicar tudo de anatomia e como funcionam as coisas, relações entre relações, não é mesmo? Como é que se dá o sexo, como de onde vem os bebês e tudo mais. E eu: tá bem, tá bem. E aí, no final, ela levantou e falou: esqueci de falar uma coisa. Aproveitando, né? Papai Noel não existe. E aí, que eu fiquei atônita, que eu fiquei atordoada. Que até então, ela tava me falando algo que eu não tava entendendo. Mas aí, quando ela falou que Papai Noel não existia, sabe? Eu comecei a chorar, e chorar, e chorar. E ela ficou sem reação, sem ter o que fazer. Porque Papai Noel, a magia do Natal sempre foi algo muito, muito maravilhoso pra mim. Eu adorava todos os filmes que envolvessem isso, Papai Noel e tudo mais. E quando ela contou pra mim, eu comecei a chorar, chorar, chorar e falou: você estragou tudo, você quebrou algo que nunca mais vai poder ser consertado. E comecei a chorar muito, 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 nem consegui dormir aquela noite, ela desesperada. Não, depois do primeiro choque da minha mãe ter me dito que Papai Noel não existia e tudo mais, Papai Noel foi a única fantasia, assim, que eu realmente acreditei. Eu nunca acreditei em Coelhinho da Páscoa, porque pareceu muito irreal pra mim. E a Fada do Dente eu acreditava, mas depois de um tempo minha mãe falou que não existia, mas eu levei numa boa. Eu fiquei: que chato, não existe. Mas Papai Noel, quando ela falou, quebrou alguma coisa, porque tem uma magia do Natal, tem tudo. Só que, não, depois disso eu levei numa boa. E em tese, eu ainda fiquei falando pra ela depois: eu só vou acreditar se você me levar no Polo Norte e mostrar que não tá lá a casa dele com as renas e os duendes. Mas uma parte de mim ainda acredita na magia do Natal e tudo que significa. Então, eu sempre fui muito colada com meu avô e eu fazia tudo com ele. Até que teve um Natal que ele foi seu Papai Noel.
E normalmente era meu tio, que ninguém sentia muita falta porque ele sempre ficava muito na dele, era muito distante da família e tal. E meu avô sempre foi uma pessoa meio descuidada e provavelmente a gente já tinha bebido naquele Natal e ele esqueceu de botar a luva do Papai Noel. E quando eu fui sentar pra falar com o Papai Noel e tudo, eu tinha uns 5 anos, todos os meus primos ainda acreditavam no Papai Noel, eu sentei e fui contar tudo que eu tinha feito no ano, que eu tinha sido uma criança muito boa. Só que eu vi a mão do meu avô. Aí eu percebi que ele não era o Papai Noel. Eu comecei a me perguntar como é que o Papai Noel fica aqui e meu avô tá aqui a noite toda e todos esses anos, então o Papai Noel não existe e estão mentindo pra mim. Aí eu saí do colo do Papai Noel contando pra todo mundo que não existia, todos os adultos não estavam entendendo o que estava acontecendo. E basicamente eu virei depois pra minha mãe e falei que ela tinha mentido pra mim todos esses anos, que ela fala pra eu nunca mentir. Mas como é que eu podia acreditar nela agora? E minha mãe ficou muito mal, ficou chorando a noite toda. E depois disso, de Papai Noel, eu não acreditei em mais nada. Eu era uma criança que acreditava em tudo. Inclusive, tipo, desenhos animados, tipo, que o mundo de Harry Potter existia, tudo. E foi tudo por água abaixo. Olha, gente, a minha história, para alguns, soaria muito triste. Hoje eu até tenho um certo orgulho disso, que eu aprendi a ver as coisas de outra maneira, mas eu nunca acreditei que Papai Noel existisse, entendeu? Porque meu pai não acreditava. Meu pai vinha do sertão, daquela época, tinha outra cultura de Natal, ele até contava que ele não tinha Natal, que é muito interessante, do jeito que é o Natal americano, do shopping, que chegou muito com a sociedade de consumo dos anos 80. Então era um papo assim, muito anticonsumista. É engraçado que eu achava meu pai, né, mais de direita, mais assim, trabalho, não sei o quê, empreendedorismo, mas ao mesmo tempo anticonsumista. Então, isso tudo é pra vender, isso não existe. Aí depois eu mesmo vendo na aula tal, a Coca-Cola que deu a cor, São Nicolau. Também já gostava dessa coisa de dar mitos e tal. Papai Noel tem o mito de São Nicolau, que veio. Então eu não acreditei que Papai Noel existisse. Mas aí tinha os garotos que já começavam a acreditar que existia Papai Noel, que não sei o quê, né? E tal. Então era uma coisa assim, não. Who the fuck is Papai Noel? Eu